Olá pessoal, eu sou o Dogival e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de alimentos e alimentação animal, ainda falando sobre a introdução dos métodos de análise de alimentos, a amostragem, que já foi abordada na aula passada, e agora métodos químicos de análise de alimentos. Não custa lembrar para vocês que essa disciplina, além dessas aulas gravadas aqui, deve ser acompanhada também pelo material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e da resolução dos problemas propostos. Em relação aos métodos químicos de análise de alimentos, os métodos de análise de alimentos, nós temos métodos químicos, físicos e biológicos, que têm como objetivo principal a quantificação dos nutrientes para o atendimento das exigências nutricionais dos animais. O que é que nós precisamos levar em consideração aqui, Existem quantificados mais de 50 nutrientes essenciais para aqueles animais, e a análise laboratorial corriqueira desses mais de 50 nutrientes, determinação laboratorial corriqueira desses mais de 50 nutrientes nos alimentos parece ser improvável de ser obtida em métodos mais simples que possam ser rotina em laboratórios. Então, pensando nisso, como é que nós conseguimos quantificar esses nutrientes e a partir daí ter uma estimativa da composição química dos alimentos, da composição química dos alimentos e dos ingredientes para os animais de produção? Bem, uma alternativa é unificar esses nutrientes em entidades químicas, grupos químicos ou frações analíticas, que é justamente a proposta dos métodos que nós vamos ver a seguir. Então, os métodos que nós vamos ver a seguir, tanto no método de Vindé como o método de Van Soest, eles levam em consideração que os alimentos eles podem ser agrupados em frações analíticas ou entidades químicas ou grupos analíticos mais ou menos homogêneos, e a partir daí nós podemos ter uma estimativa da composição química desses alimentos com uma certa margem de segurança para o processo de alimentação animal. Tudo bem? Então, esse método de análise proximal que nós vamos introduzir agora é proposto pelo Heinberg na Estação Experimental de Vindé, isso aí em meados do século XIX, tá certo? Então, essa análise proximal ou composição centesimal ou apenas método de Vindé, tá certo? Ele leva em consideração o fracionamento do alimento, tá certo? Em compostos químicos mais ou menos homogêneos, a fim de predizer a riqueza do alimento nos principais macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e a fração mineral. Para isso, o alimento ele é fracionado em matéria seca e água. A matéria seca ela tem um componente orgânico e um componente inorgânico. O componente inorgânico da matéria seca é a matéria mineral, ou cinzas. E os componentes orgânicos da matéria seca eles podem ser fracionados em extrato etéreo, que é a fração gordurosa do alimento, proteína bruta, que é a fração dos componentes nitrogenados do alimento, extrato não nitrogenado e fibra bruta, que são os carboidratos não fibrosos e carboidratos componentes da parede celular do vegetal, respectivamente. Então, essa proposição ela ainda hoje é utilizada nos métodos de análise laboratorial, é um método bastante utilizado e, para vocês verem, foi proposto ainda em meados do século XIX e é utilizado hoje sem muitas modificações. Então vamos entrar um pouco no método de Vindé para saber como é que se processa cada um desses componentes. Pessoal, não custa lembrar para vocês que essa é apenas uma revisão e que nós temos que aprofundar isso aí tanto nas aulas de laboratório como também com leitura naqueles livros de métodos de análise de alimentos que estão disponíveis para vocês. Bem, se nós pararmos para ver, esse é a configuração do que vocês recebem do laboratório quando vocês encaminham a amostra. E aí vocês vão ter uma matriz nutricional e vocês vão ter vários termos relacionados com a composição química do alimento. A saber, que está em destaque, matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, matéria mineral. Nesse momento, essas palavras e esses valores, elas não representam muita coisa na cabeça de vocês. Basicamente por quê? Porque vocês precisam associar esse termo à composição do alimento e conseguir predizer, a partir dessa composição do alimento, qual será o comportamento desse alimento no trato gastrointestinal das diferentes espécies domésticas, bem como
como é que os animais irão aproveitar essas frações, tá? Então, nesse primeiro momento, matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, matéria mineral que estão aí representados para vocês, ou chamando a atenção de vocês nessa matriz nutricional, são apenas valores, mas no desenrolar do tempo, vocês vão, por exemplo, entender um pouco mais ou conseguir compreender a diferença entre teores de proteína bruta de 42 na farinha de carne e ossos e 73, por exemplo, na farinha de penas. Então, vamos lá. O principal componente, né, utilizado aí para determinação, que é basicamente uma amostra livre de água, é a matéria seca, tá? Ou massa seca. E essa matéria seca ou massa seca é uma análise gravimétrica, ou seja, por diferença de massa, utilizando balança, para se determinar a quantidade de material livre de água e, consequentemente, a quantidade de água da amostra, tá certo? Então, para se determinar a matéria seca, ela leva em consideração pesagens sucessivas, né, desse material, dependendo, é óbvio, da quantidade de água presente nessa amostra. Por que a quantidade de água ela é importante? Porque se o alimento tiver uma grande quantidade de água, sei lá, vamos colocar aí teores de umidade superiores a 18% ou 20%, esse material ele precisará passar por secagens sucessivas, tá certo? Então a abordagem em um material úmido e a abordagem em um material seco para a determinação de matéria seca, elas são diferentes. Vamos começar pelo material úmido, tá certo? Então forragens, silagens, né? Material com teores de umidade elevados, eles devem passar primeiro por uma secagem chamada de pré-secagem e só depois por uma secagem definitiva. Essa pré-secagem ela deve ser feita em estufa de circulação de ar forçada, né, a 55 graus Celsius, por pelo menos 72 horas. Na realidade, a metodologia fala de até atingimento do peso estável, né, para repetibilidade de peso. Então, essa determinação de matéria seca em alimentos úmidos, ela tem dois momentos, tá? A determinação da matéria seca parcial, também chamada de amostra seca ao ar, ou ASA, tá? E a determinação da matéria seca definitiva, também chamada de ASE, tá? A matéria seca definitiva, ela é uma relação matemática entre a ASA e a ASE, tá? Então, como nós procedemos esse material? O material ele vai ter que ser pesado antes de ser colocado na estufa, tá? Então, esse material ele vai ser pesado antes de ser colocado na estufa. Se o material vier com alto teor de umidade, ele vai ser colocado em estufa de circulação de ar forçada, tá? Então, o material vai ser colocado dentro de estufa de circulação de ar forçada e esse material ele vai passar 72 horas nessa estufa de circulação de ar forçada a 55 graus Celsius, a fim de perder umidade, né? A maior parte da sua umidade vai ser perdida, aquela água intersticial, né? Aquela água não ligada, ela vai ser perdida para a atmosfera, que é constantemente renovada, né? E esse material ele vai secar de forma uniforme e lenta, a fim de conservar os componentes presentes lá na matéria seca. Se esse material úmido for submetido a uma secagem rápida, pode ser que haja perda de componentes, principalmente componentes voláteis da matéria seca desse material, tá certo? Então, a determinação da ASE e só posteriormente, quando esse material sai da estufa de circulação de ar forçado, né? E após a sua pesagem, uma amostra desse material vai ser então colocada na estufa de esterilização ou estufa a 105 graus Celsius. A metodologia fala em torno de 4 a 6 horas em uma estufa de esterilização a 105 graus Celsius, tá? Então, essa estufa de esterilização, após essa pesagem sucessiva de amostra seca ao ar e amostra seca na estufa, né, com diferentes temperaturas e tempos de controle, você vai ter, a partir de uma relação matemática, a matéria seca desse material. Bem, se vocês olham para esses dois materiais aí, o que vocês observam quando você retira a água, né, ela antes representava uma proporção pequena na amostra seca ao ar, e quando você retira ela completamente, o que você faz é um aumento, um adensamento dos nutrientes, tá? Normalmente,
a representatividade da matriz nutricional dos alimentos, ela se dá na segunda matéria seca. Então, se vocês lembram, a primeira matéria seca está relacionada à amostra seca ao ar, a segunda matéria seca, a amostra seca à estufa, né? ASA e ASE. Então, essa segunda matéria seca, normalmente a composição química dos nutrientes na segunda matéria seca é maior do que na primeira matéria seca, basicamente porque na primeira matéria seca você ainda tem uma parcela de água. A matriz nutricional que você recebe geralmente está associada lá na sua segunda matéria seca. De que é que vai se precisar, né, para se proceder a pré-secagem e a secagem? Bem, vai se precisar na pré-secagem de estufa de 55 graus Celsius até 72 horas. Os componentes relacionados são a estufa, o moinho de faca para a trituração, a balança e o dessecador. Tá? Normalmente a peneira de crivos no moinho é de 2 milímetros e de 1 milímetro relacionado, dependendo do tipo de amostra que nós vamos proceder. E aí são os cálculos, né, que estão lá no material que foi encaminhado para vocês para a determinação da amostra seca ao ar, da amostra seca na estufa. Lembrando que nos alimentos úmidos, normalmente em forragens e silagens, existe uma relação matemática em percentual de matéria seca da ASE e da ASA, tá certo? E em grãos e farelos, normalmente a ASE corresponde ao percentual, o percentual de ASE corresponde ao percentual de matéria seca. Bem, um outro componente da matéria seca do alimento são as cinzas ou a matéria mineral. E, consequentemente, quando você tem a determinação das cinzas e da matéria mineral, por diferença, você consegue obter a determinação da matéria orgânica. Então, como se processa a obtenção das cinzas, né? Normalmente, uma amostra da matéria seca parcial ou então da amostra seca ao ar é colocada em cadinhos de porcelana. Esses cadinhos de porcelana, eles são previamente pesados, depois se coloca a amostra e se põe numa estufa, tá? Se põe numa mufla. Perdão. Essa mufla, esse material ele vai ser incinerado, né? Ele vai ser incinerado nessa mufla. Essa mufla deve-se aumentar a temperatura de forma gradativa até atingir 600 graus Celsius. E após o atingimento de 600 graus Celsius, esse material deve permanecer 4 horas a 600 graus Celsius em uma mufla. Para quê? A fim de que toda a matéria orgânica, ou seja, toda a matéria que possua carbono ligado na sua composição, ela seja incinerada e vire gás, né, dióxido de carbono, água e calor. Tá? Então, todo o material orgânico presente na matéria seca do alimento, após 4 horas a 600 graus Celsius, tende a ser perdido, a ser incinerado, a desaparecer. E o componente que permanece naquele cadinho após essa incineração é a matéria mineral, tá certo? Então a matéria mineral ou cinzas, ela não tem grande importância nutricionalmente falando. Basicamente por quê? Porque a maior parte dos minerais desses 600 graus Celsius e durante esse tempo ele evapora, tá certo? Então, não tem como eu quantificar o quanto eu inferir aí a riqueza em determinados minerais de acordo com as cinzas do alimento, tá certo? Mas eu consigo, por diferença, determinar a riqueza em matéria orgânica daquele material. É óbvio que análises posteriores devem ser feitas para o perfil de macro e microminerais dos alimentos, que não estão relacionados com o método de Vindé. Tudo bem? Então, a determinação da matéria mineral, ela é uma função, né, da quantidade de minerais presentes na matéria seca do alimento. Então, quanto maior o teor de matéria mineral daquele alimento, maior serão os componentes inorgânicos, né? Maiores serão os minerais. É importante lembrar que, geralmente, quando nós temos desvios aí do componente da quantidade de matéria mineral, geralmente está relacionado a algum tipo de contaminação, se você não tiver repetibilidade desse material. A determinação da proteína bruta, tá certo? Então, assim, de longe, né, esse método de determinação da proteína bruta, que é o microSheedall, né, esse método de determinação da proteína bruta, basicamente ele leva em consideração a quantificação da quantidade de substâncias que possuem nitrogênio na sua composição. Esse método ele se baseia em uma digestão da amostra, a fim de se reter a quantidade de nitrogênio de todos os componentes e depois a quantificação indireta, por vias de titulação, dessa quantidade de nitrogênio presente nessa amostra.
que é preciso levar em consideração, tá certo? O método Sheddel parte do princípio de que todas as proteínas elas possuem nitrogênio. De fato, né, existe uma relação média aí de 16 gramas de nitrogênio para cada 100 gramas de proteína bruta, ou seja, 16% de nitrogênio na composição química da proteína. Entretanto, existem outras substâncias que não são proteínas, ou seja, não estabelecem ligação peptídica, não são compostas por aminoácidos e também possuem nitrogênio. O método Sheddel quantifica tudo que tem nitrogênio. Um outro nome, né, para esse método de proteína bruta, proposto aí pelo método, utilizado aí pelo método de Vindé, é nitrogênio total. Tá? Então, como se dá essa determinação desse nitrogênio total aí dessas amostras? Bem, se dá a partir do processo de digestão, destilação e posteriormente titulação dessas amostras. O que vocês estão vendo aí em tela, essa imagem aí, é um destilador de nitrogênio e é aí onde ocorre, né, em sistema controlado, fechado e resfriado, o processo de destilação de nitrogênio. Então, normalmente as amostras, pessoal, elas são colocadas junto com um ácido sulfúrico a 72% em uma mistura, e junto com uma mistura digestora que normalmente leva selênio ou cobre, tá certo? Esse material é aquecido em uma placa de aquecimento, e aí esse aquecimento de material em a solução sulfúrica com uma mistura catalisadora faz com que toda a matéria orgânica desse material ela seja destruída, digerida, e especificamente aquele material que possui nitrogênio, o nitrogênio ele seja liberado. Bem, partindo do pressuposto que nós temos um pH extremamente baixo, dado a presença do ácido sulfúrico, todo aquele nitrogênio que foi liberado, ele não vai ser perdido como gás, e sim ele vai ser retido na mistura, tá certo? Então esse nitrogênio que teoricamente é componente de proteínas, ao invés de ser perdido pelos vapores, ele vai ser retido na mistura de ácido sulfúrico a 72% com catalisador durante o processo de aquecimento a 250 graus Celsius aí durante 2 a 3 horas. Bem, posteriormente, né, esse processo de digestão, se inicia o processo de destilação. Esse processo de destilação normalmente está associado a um destilador de nitrogênio como esse que vocês estão vendo aí. Então, o tubo de ensaio contendo a mistura digestora, o ácido sulfúrico e o nitrogênio retido que veio da digestão é acoplado a esse destilador e uma solução de hidróxido de sódio, uma base forte, é adicionada a esse ácido sulfúrico, né, concentrado, fazendo com que haja uma neutralização e uma liberação do nitrogênio que antes estava retido em meio líquido no ácido na forma de gás dentro do destilador, que é um sistema fechado. Esse nitrogênio gasoso, então, ele vai seguir e ele vai entrar aí nesse sifão refrigerado por água fria num sistema fechado, e o nitrogênio que antes estava em estado gasoso aquecido, na presença de água de refrigeração, esse nitrogênio vai se tornar líquido. Então ele vai se condensar e ele vai ser recebido em uma amostra, né? Ele vai ser recebido em uma solução de ácido bórico com indicadores, tá? Então esse material que antes estava preso ao ácido sulfúrico vai ser liberado pelo hidróxido de sódio em um sistema fechado de destilação em formato gasoso, vai chegar em um ambiente refrigerado por água fria, nesse sifão que vocês estão vendo aí, vai se condensar e vai ser recebido capturado em uma mistura, né, de ácido bórico com marcadores aí. O que vai acontecer, esse material ele vai ser recebido em ácido bórico e pela presença dos indicadores, né, vai gerar aí uma solução verde, né, esverdeada. Tá? Então, pela presença dos indicadores, ele vai gerar essa solução esverdeada, né, e aí geralmente existe um limite aí descrito no método para determinação do volume em ml para se capturar esse nitrogênio. Uma vez capturado esse nitrogênio nessa solução de ácido bórico, posteriormente, vai se fazer uma titulação para se medir indiretamente a quantidade de nitrogênio presente naquela solução de ácido bórico. Para isso, vai se utilizar ou ácido sulfúrico diluído ou, normalmente, ácido clorídrico diluído
pelo processo de titulação e indiretamente se obtém aí a quantidade de nitrogênio total dessa amostra, tá, pessoal? Após essa obtenção de nitrogênio total dessa amostra de forma indireta, nós podemos transformar esse nitrogênio em proteína multiplicando pelo fator 6,25, né, que equivale aí à quantidade de proteína bruta, a proporção de nitrogênio presente em cada 100 gramas de proteína aí do milho. Tá? É óbvio que existem fatores específicos diferentes, né, de proporção de nitrogênio nas proteínas. Esses fatores específicos eles são levados em consideração de acordo com o tipo de proteína que nós estamos determinando. Tá? Então, normalmente se faz a multiplicação da quantidade de nitrogênio total obtido lá no processo de titulação pelo fator 6,25. Mas existem fatores diferentes aí. Esse fator foi obtido aí pelo grão de milho, que é o fator padrão, tá? Lembrando que existem outros métodos para a determinação da quantidade de nitrogênio, como o método Dumas, o NIRS e outro, tá? Levando em consideração também que podem existir algumas complicações desse método de determinação de proteína bruta em relação, por exemplo, ao nitrogênio não proteico, né? Então, alimentos que têm uma grande quantidade de nitrogênio não proteico, como é o caso das silagens, né? Nós temos aí problemas em relação à determinação de nitrogênio não proteico e a transformação desse valor em nitrogênio proteico pelo fator do método de Kidon, e isso acaba por dificultar o processo de formulação de dietas para os animais, o uso desses ingredientes para a formulação de dietas para os animais. Se vocês levarem em consideração aí, uma silagem de milho, né, com 9% de proteína bruta, quase 40% dessa proteína é nitrogênio não proteico, ou seja, é um nitrogênio que não vai ser convertido, não é proteína, não é formado de aminoácidos. Isso é menos importante nos animais ruminantes, basicamente porque ocorre a síntese de proteína bruta no ambiente ruminal e a degradação da maior parte dessa proteína e a ressíntese disso, né? Mas isso passa a ser importante em outros herbívoros não ruminantes, como é o caso dos equinos, por exemplo. Tá? Bem, uma outra porção da amostra, né, que nós podemos falar aqui de método de determinação é o método de determinação do extrato etéreo, né, ou da gordura bruta do alimento. Lembrando que existem diferentes métodos para a determinação da gordura, né, gordura bruta, gordura total, Falk, Bindry, Geber e outros, mas normalmente nós utilizamos aqui nessa determinação de extrato etéreo solventes apolares, né, porção de solventes apolares que são utilizados para extrair amostras e extrair a gordura daquelas amostras. Normalmente esses solventes apolares, essas amostras elas são imersas nesses solventes apolares, tá certo? Então o solvente apolar ele passa continuamente, né, em um fluxo por essa amostra continuamente para que você tenha a extração completa do componente lipídico daquele material. Normalmente se utiliza solventes apolares porque a porção gordurosa ela não é solúvel em água, né, mas é solúvel em solventes apolares como hexano, o éter, o clorofórmio, o metanol, tá certo? Então, essas amostras normalmente elas são colocadas ou acondicionadas em estruturas como vocês estão vendo aí. Esse método que vocês estão vendo aí é o método de Soxhlet. Se vocês repararem aí, as amostras elas estão dentro desses cartuchos e esses cartuchos estão ligados aí a sifões de refrigeração. Então, os solventes apolares normalmente têm baixos pontos de ebulição, eles são aquecidos em uma placa aquecida, eles evaporam, tá? Quando evaporam, chegam no ambiente aí onde você tem a presença de água fria, fazendo com que esses solventes apolares eles normalmente condensem, voltem ao estado líquido e eles caiam sobre a amostra. No caso específico do método que vocês estão vendo aí, que é o método de Soxhlet, esse solvente apolar ele vai ficar imerso, ele vai subir aí, ó, as gotas elas vão cair em cima dessa amostra e esse solvente apolar ele vai embeber essa amostra até que chega a um ponto que essa amostra ela entre em refluxo e caia de novo no balão. E normalmente isso vai acontecendo sucessivas vezes até uma lavagem completa do material presente, do material gorduroso presente na amostra. Tá? Então esse método do extrato etéreo, ele estima a quantidade de matéria gordurosa ou de matéria solúvel em solventes apolares presentes
no alimento, tá? Então esse método, né, tanto o método de Soxhlet como o método de Goldfish, ele leva em consideração que aspectos, né? Quais aspectos eles estão levando em consideração? Vamos falar aqui do método de Goldfish, que leva em consideração esse aparelho aqui, ó. Tá? Então esse aparelho, o método de Goldfish, é uma extração a quente com as gotas do solvente caindo diretamente aí no cartucho da amostra. E o que é que ele leva em consideração? Primeiro, a extração desse material, tá certo? Então em solução o solvente apolar vai cair sobre esse material, vai retirar a gordura. Posteriormente, nós temos a remoção desse solvente apolar, geralmente a recuperação desse material, né, parte desse solvente apolar, e o resíduo que fica preso ou retido lá no balão de fundo chato, ou então no reboller, vai ser o resíduo que nós vamos pesar, tá? Então, o importante é o balão de fundo chato ou o reboller que foi previamente pesado anteriormente, agora vai vir com resíduo de gordura, e esse resíduo de gordura é uma estimativa da composição, né, uma estimativa do volume de gordura presente naquela amostra, né? Quais são as dificuldades e as diferenças, né, pessoal? O método de extrato etéreo, assim como a proteína bruta, ele não é um método muito específico, ou seja, tudo que for solúvel em solvente apolar, ou no caso específico etéreo, levando em consideração o éter de petróleo ou éter etílico, ele vai ser quantificado como gordura, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que quando nós utilizamos essa gordura, né, obtida aí do material para predizer o teor energético dos alimentos, nem todos os componentes gordurosos têm valor energético elevado. Por exemplo, ceras, né, terpenos, carotenoides e outros componentes não têm o mesmo valor energético do que, por exemplo, triacilgliceróis, que são os principais componentes dos óleos e das gorduras, que são digeridos pelos animais e absorvidos como componentes da composição química, tá? Então esse é um ponto importante de se levar em consideração, é um ponto importante de se levar em consideração que a composição química em extrato etéreo dos alimentos ela é variável, ela não é linear, ela é variável, e isso pode inclusive gerar problemas em relação à obtenção, né, da composição química do valor energético daquele alimento, levando em consideração que a porção de extrato etéreo é completamente aproveitável, é rica, né? Vocês estão vendo aí um fator de 2,25, né? Porque se leva em consideração que a gordura, uma vez metabolizada, ela gera, cada grama de gordura vai gerar 9,4 quilocalorias, né, de energia em relação a carboidrato, que gera 4,2, e proteína, que pode gerar aí até 5,4, mais ou menos. Então, o extrato etéreo ele gera 2,25 vezes mais energia do que a mesma massa de carboidrato e de proteína. Mas isso só é verdadeiro para triacilgliceróis, para triglicerídeos, que é um tipo específico de gordura. Então, é comum, por exemplo, na maior parte das predições de energia, se pegar a quantidade de extrato etéreo medido lá, e aí se multiplicar por 2,25 aí para a gente ter a quantidade de energia proveniente do extrato etéreo. Mas nós temos que levar em consideração que, dependendo do tipo de alimento, como por exemplo aí falando forragens, né, a quantidade de extrato etéreo ela não condiz, né, com a quantidade de triglicerídeos, de triacilgliceróis, de ácidos graxos. Tudo bem? Bem, eu acho que nós podemos parar aqui em extrato etéreo e reiniciar a nossa aula falando de fibra bruta mais à frente. Reiniciar a nossa próxima aula falando sobre fibra bruta. Então, obrigado pela atenção de vocês e até breve.